Então, Alex, existe um tempo mínimo. O ideal, a sugestão é de 3 meses, ainda que ele saiba já os requisitos mínimos. Alex, posso adiantar um pouquinho? Pode, não há impeditivo, mas existe ali esse tempo padrão, para que ele não faça com correria. Você tenha tempo para, de fato, um dia na sua reunião, falar sobre o que de fato é o compromisso. A gente bota lá a mão, fala, mas você já fez um estudo na sua embaixada mostrando para ele, para o seu embaixador, que aquilo é uma oração? O significado do hino, da declaração, da divisa. Então, é uma sugestão. Agora vamos lá. O que usar? Acho que aqui vai ficar melhor para vocês, né? Quais os materiais usar? Folheto para ser embaixador, os manuais, revista do embaixador, manual de conselheiro, livros missionários, apostilas e a Bíblia. Então, quando eu estruturo o trabalho nos postos, hoje, por exemplo, no manual de escudeiro, a parte que vai falar do pai de missões, William Carey, ou muitos conheceram como Guilherme Carey, é uma versão resumida. Mas existe um livro que conta a biografia dele chamado Jovem Sentes, que é incrível. Então você pode, poxa, eu vou falar esse mês na minha embaixada sobre o movimento moderno de missões. Então, em um dos dias, em uma das reuniões, eu vou falar, vou fazer um resumo ali do livro. Alguns temas acabam tendo matérias na revista O Embaixador, o próprio manual de conselheiro, livros missionários, preparar uma apostila, vídeos. Então, utilizem esses recursos. Planejar para melhorar. Planejar e inovar. Conheça bem o seu embaixador. Você precisa entender as características do seu embaixador. Se houver necessidade, faça novamente. De repente, você fez a tarefa 3 do manual de escudeiro. Naquele dia, a embaixada estava vazia. Você manteve, por respeito àqueles embaixadores que foram, mas vários dos embaixadores não participaram. Então, você vai avaliar que, assim, cara, eu vou fazer de novo. Estude bem o assunto. Se você vai falar sobre o escudo dos embaixadores do rei, né, a insígnia, você pode começar falando do que representa os escudos dos times, baixar um vídeo com as polícias, né, de choque, a importância do escudo ali para se proteger quando eles precisam, de repente, interagir, e aí você vai fazendo o link. Ponha-se no lugar do seu embaixador. Você não gosta de conteúdo chato. Como é que você quer fazer uma reunião chata? Esse menino não vai se motivar. Defina o que você não pode deixar de falar. Isso é importantíssimo. Peça ajuda, anote, faça o seu cronograma, pesquise bastante, use vários métodos. E aí, respondendo aquela pergunta, você pode usar métodos digitais se você tem acesso a isso. Se você tem acesso à televisão, data show, faça uma apresentação legal. Não tenho, minha igreja é muito simples, mas tem um quadro negro, faça. Não, não tem quadro negro, mas você consegue ter cartolina num tripé e fazer ali algumas montagens. Faça. Não, não consigo nada. Você consegue garrafa PET e uma bola de meia e fazer ali uma espécie de boliche onde eles vão ter que acertar a resposta certa? Você consegue fazer uma pista de reação? Cara, eu não tenho recurso algum. Então você é o recurso. Passa a ser mais desafiador. Você vai orar ainda mais, você vai jejuar e vai pedir sabedoria a Deus. Vamos lá. Brincando nos postos. Vitaminas reais são pequenos spoilerzinhos que você vai dar e você vai dividir isso em tópicos e eles vão decorar. E se você consegue, de repente, se você tem grupo de WhatsApp na sua embaixada, você vai lançar diariamente pequenas partes do manual. O que isso tem a ver comigo? Você vai botar o menino para falar. Olha, nós estudamos sobre William Carey. Tanto o manual, o conteúdo do manual de escudeiro quanto a biografia dele.
E aí, o que que tem isso a ver? O menino vai descobrir que o William Carey era um menino extremamente curioso. A biografia dele vai mostrar que ele, já com o braço quebrado, resolveu subir numa árvore para pegar um ninho de passarinho e quebra o braço que já estava quebrado. Menino como os nossos, levado, curioso. E aí você vai criando paralelo. Mais ou menos, você pode inventar a brincadeira de que ele vai criar uma terceira opção, ele não vai errar nem acertar. Aventuras nos postos. Você vai fazer ele criar como se fosse uma redação, super-heróis ali, mini acampamento, não um mini acampadentro ali. Poxa, vamos dormir de sábado para domingo, de sexta para sábado aqui. Você vai criar toda uma estrutura, toda uma infraestrutura temática ali sobre trabalho nos postos, concurso de perguntas e respostas, torta na cara. Pô, eu compro pratinho descartável, emulsificante para sorvete, que rende pra caramba. Fica igual chantilly, é infinitamente mais barato. Jogo com água na batedeira, dá um balde daquilo dali, faço torta na cara. Futebol nos postos, o golzinho. Você bota ali vários golzinhos, ele tem que acertar a resposta certa. Ping-pong nos... Irmão, você pode fazer uma série de atividades. Você deu o conteúdo, apresentou o conteúdo, agora eles vão responder de forma criativa. Vamos lá. Como já falamos, há uma frustração quando o embaixador faz todas as tarefas e não é promovido. Para não frustrarmos os nossos meninos, devemos fazer o culto de reconhecimento nos postos, que é uma festa, pois os embaixadores mostram aos seus familiares, amigos de toda a igreja, que aprenderam naquele estudo do manual. Então vamos lá. O que é a reunião de reconhecimento? É um culto diferente que você é indicado fazer no culto de domingo, nem sempre o calendário da igreja permite. Eu ultimamente tenho feito dia de sábado, porque embaixadas grandes, eu não consigo o calendário na igreja. E aí, o que que eu faço para garantir que eu vou ter visitante? O embaixador tem direito a levar uma pessoa que vai entregar o certificado, a outra que vai entregar o posto. Então, eu já garanti que se eu tiver 40 embaixadores, 20 embaixadores, eu tenho o dobro de visitantes. Irmãos, esse culto tem que ser extremamente especial. Você vai planejar cada detalhe, aonde o menino vai sentar, do maior para o menor, as bandeiras vão entrar por aqui, porque para muitos desses garotos é a única vez que o familiar dele não crente vai pisar numa igreja. Ore, peça orientação a Deus, quem vai pregar nesse dia. Consagre a vida dessa pessoa. Entregue ele nas mãos de Deus. E muitos pais se convertem nesse dia. Ficam emocionados a ver todo aquele movimento. É recomendado fazer dentro de um culto dominical. Nem sempre se consegue isso em algumas igrejas, mas é de praxe, né? Aqui está falando de fazer um breve momento. Quando a igreja tem um calendário muito apertado, muitas das vezes o pastor vai ceder um momento em um determinado culto. Algumas igrejas cedem o culto todo. Ontem eu estava em uma igreja que foi o culto todo por conta dos embaixadores. O louvor foi pensado para que fossem louvores ritmados, que empolgou a igreja. A equipe de louvor pegou hinos do cantor cristão e botou numa batida quase que rock and roll. Então os meninos gostaram, os irmãos mais maduros gostaram, porque eram hinos do cantor cristão, e todo mundo ficou feliz. Foi tudo muito bem planejado. E ali, em determinado momento, foi explicado o que que era aquilo dali. Os meninos recebem o seu certificado, eles previamente já mandaram o nome, como se fosse uma formatura. A reunião de reconhecimento é uma formatura daquele período que o menino fez toda a sua etapa, né, dos trabalhos nos postos. O conselheiro pode ler um relatório sobre o trabalho da embaixada, explicando o que foi ensinado ali naquele, olha, nesse posto, aprendeu isso e isso e isso. Depois pedindo para o embaixador, separe aqueles que falam melhor para dar um testemunho ali do que ele aprendeu, o que ele mais gostou. E aí vai ter no final, assim como numa formatura, a entrega do certificado. Para cada posto há um botãozinho. Então, se houver condições financeiras, faça isso. Alex, não tenho. Ok, mas se tem, é muito legal. Faça uma decoração bacana, a mais simples que você tiver condições de fazer, mas que seja que ele veja que é especial.
peça ajuda à igreja, a outras embaixadas, una-se, caramba, eu tenho aqui embaixadas próximas, ao invés de fazer só a minha, vamos fazer juntos, porque vamos unir forças, é possível fazer. É bom lembrar que as pessoas não gostam de apresentações demoradas. Irmão, esse culto não pode ser enfadonho. Não adianta ficar ali falando, querer fazer trabalho nos postos naquele dia. Aquelas pessoas não estão no contexto da embaixada. Elas vão achar muito chato. Tem pai que levanta, faça algo motivador, que emocione. Se a sua igreja tem projetor, coloque vídeos, fotos. Lembra quando eu falei que você vende a sua embaixada para o menino? Agora chegou a hora de você vender a Organização Embaixadores do Rei para aquele visitante ali, preparar ele para o momento da mensagem, quebrantar o coração dele. Pense no louvor, faça cada detalhe de forma planejada. A avaliação é um outro tema. Alex, existe um único modelo para fazer a avaliação dos embaixadores? Não. A pedagogia vai discutir se prova é a melhor forma. Eu sou favorável à prova, mas vai ter gente que não, que vai optar pelos trabalhos. Então, a cada tarefa, o menino vai fazer um resumo. Tem embaixadas que o menino vai ser avaliado, seja por escrito ou por prova ao final de cada tarefa. Eu, Alex, opto por fazer no final daquele manual. Depois que ele fez as 10 tarefas, eu vou fazer a prova. Hoje tem dispositivos como o Google Classroom que você consegue fazer isso virtualmente. O menino faz na casa dele. Se a sua embaixada tem como fazer isso, todos os meninos terão acesso. Olha que legal. Alex, mas e se ele colar? Queridão, deixa eu te falar uma coisa. Se durante um ano, trabalhando com esse menino, você não conseguiu ensinar ele a ser honesto, irmão, deu ruim para ti. Tá muito ruim a coisa aí. Deixa eu te falar como é que é a relação minha com os meus embaixadores. Vários dos meus embaixadores têm a senha do meu cartão. É muito comum, às vezes, eu estar na reunião da embaixada ou estar em algum lugar, falar, entregar meu cartão e falar, cara, ó, compra ali 2 Coca-Colas pra gente. Ó, a senha é tal. E os meninos, alguns se espantam, arregalam o olho. Você está me dando a senha? Eu falo, rapaz, se eu não confiar em você, eu vou confiar em quem? Não sou responsável. Tem um aplicativo no celular, vai chegar ali, eu consigo monitorar, mas eu mostro para aquele menino o quanto eu confio nele. Deixa eu te testemunhar uma coisa. Utilizando esse método, há 2 anos atrás, o embaixador júnior, cujos pais trabalham em navio de cruzeiro. Então, ele passa boa parte do ano sendo criado pelas tias e pela avó. E aí, na prova, em uma das questões online, ele não entendeu o significado de uma palavra. Eu não nem lembro qual era a palavra, mas era uma palavra daquelas do hino nacional, sabe que ninguém sabe o que significa? Era algo do tipo. E o menino pediu para a tia: Tia, o que que significa isso daqui? Ele só queria o significado da palavra, para ele marcar lá a resposta. A tia deu a resposta. A tia, sem paciência: Ah, isso daqui. Nem leu a palavra para o menino, já deu a resposta. O menino entrou em crise. Menino extremamente honesto. Ele me ligou, chorando. Conselheiro, minha tia me deu a resposta de uma pergunta aqui, mas eu não colei, não. Eu já briguei com ela. Ela não podia ter me dado a resposta. O menino desesperado, com medo de que eu descobrisse que naquela questão ele teve ajuda da tia. Olha o nível de honestidade desses garotos. Você precisa desenvolver essa relação, né? As provas, elas devem acontecer de acordo com a sua realidade. Alex, eu não tenho nem papel aqui, não tenho acesso à impressora, faço oral. Você vai marcar, né? No, Alex, eu vou ficar muito cansado, vai ser cansativo. Eu sou sozinho na minha embaixada. Vai fazendo aos poucos. Tal horário você vai fazer com um grupo, depois com outro. E aí a gente está desenhando o cenário de um único posto. Mas e quando você tiver embaixadores em mais de um posto? Você vai ter um grupo que está no posto de arauto, o outro, perdão, de escudeiro, o outro arauto, o outro sênior, o outro emérito. Você lembra que nós falamos do planejamento? E aí talvez você precise a cada semana fazer de um posto, 4 postos, 4 semanas. E aí você vai se reunir ali naquele dia específico, um dia extra, somente com os embaixadores daqueles postos. Agora, falando aqui dos requisitos mínimos. Esse folheto, ele é muito baratinho, é R$ 1, entrega em todo o Brasil, né? Se comprar no CNPJ da igreja tem até desconto.
é o folheto que você vai usar para aquele menino que está chegando na sua embaixada. Alex, eu quero digitar e fazer o meu próprio aqui. Pode, pode. Só cuidado para não ser pedra de tropeço, né? Existem algumas questões legais quando a gente fala de material impresso. Então, tirar xerox, fazer PDF não é algo legal, irmãos. Então, a orientação sempre é que seja o mais correto possível. Que compre, a menos que você vá produzir de fato. Não, eu vou usar outras imagens, eu vou fazer quase que uma cartilha minha aqui com os requisitos. Você, de repente, tem conhecimento técnico de programas que vai fazer isso, é legal, não há impeditivo nenhum. Não, cara, eu vou fazer quase que um PowerPoint. Bacana, legal, só tenha esse cuidado. E aí, como eu falei, o menino vai aprender aqui o hino, a declaração, o significado do tema, divisa, compromisso. Aí sim, quando você avaliou ele, você vai entregar o manual de escudeiro. Agora chegamos aqui aos postos da organização. Alex, Pode falar. como alguns irmãos não passaram pela Organização Embaixadores do Rei e ainda não tiveram tempo de iniciar o estágio, eu queria só que você explicasse um pouco a respeito da apresentação do menino no trabalho nos postos. Porque você falou um pouco a respeito do conselheiro preparar uma apresentação, o programa, a ordem da embaixada, mas você diferenciar sobre o menino apresentar as atividades de cada manual do próprio menino falar, em vez do conselheiro fazer tudo mastigado para ele. Entendeu a diferença? Perfeito, perdi, entendi sim. Vamos lá. O que o Hélio está falando é o seguinte: uma das metodologias, não só para avaliação, como para que você motive o menino a, a estudar, inclusive algumas tarefas, já a partir do manual de Arauto, que está aqui, ó, segundo posto, é que o menino apresente. Como ele vai fazer aquilo dali? Existe uma única maneira? Não. Pode ser em forma de mensagem. Ele pode fazer até hoje, aí os meninos gostam tanto de rima. Olha, você pode fazer na sua embaixada. Olha, aqui na minha embaixada, culturalmente, todos os meninos gostam de fazer rima. E eu vou lançar o desafio aqui. Ele vai fazer a rima sobre a história da Organização Embaixadores do Rei no Brasil. Mas o mais importante é que ele tenha essa interação. Algumas embaixadas, inclusive, mesmo quando o menino conclui a 10ª tarefa, antes dele fazer a prova, seja oral, escrita ou um trabalho de conclusão, o conselheiro vai tirar uma reunião onde aquele embaixador vai apresentar. Uma outra metodologia que dá muito certo é pedir para que aqueles embaixadores que são mais maduros preparem. Então, você vai fazer o seguinte: você pegou lá o Joãozinho, Joãozinho é um excelente embaixador, e você deu como tarefa para ele, cara, você vai preparar a aula sobre as 4 regras do esporte. Você vai estar presente na reunião, ele vai apresentar, ele vai fazer, e aí você vai estar ali de suporte. É legal, de repente, dar uma olhada antes, fazer com que o menino, de fato, esteja preparado, verificar até para que não haja constrangimento por parte daquele embaixador que está apresentando. Então, o conselheiro precisa estar ali como suporte para caso o menino tenha qualquer dúvida, às vezes ele não ficou claro para ele, ou o entendimento dele está um pouquinho equivocado, né? Nunca permita que temas polêmicos entrem na sua embaixada, sejam temas relacionados à política ou até mesmo algumas questões religiosas. Precisamos lembrar que muitos dos nossos meninos não são crentes, não têm seus familiares crentes. Aí você deu lá a tarefa para o menino preparar sobre o plano da salvação, que é algo fundamental. E aí você não verificou com o menino antes. Aí o menino chega lá na embaixada, a embaixada cheia de não crente, meninos que têm familiares não crentes, e ele fala, ó, quem é da religião tal vai para o inferno sem nenhuma, né, maturidade, sem nenhum tato para fazer aquilo dali. Pode ser que aquele outro menino que ouviu não volte mais, que se ele chegar em casa e falar aquilo para de repente para o responsável,
vai proibir ele. Então, ter essa supervisão é muito legal. E eu, particularmente, gosto muito de alguns temas colocar meninos. E aí eu sempre penso de forma criativa. Vou dar um exemplo prático que eu faço na minha embaixada em época do Copa do Mundo. Em época de Copa do Mundo, eu faço uma gincana missionária atrelada à Copa. Então, que vão desde tarefas como dos países que estão na Copa, qual Paulo passou? E faço isso também com os manuais. E os meninos têm que apresentar de forma criativa, esquete, pantomima. E aí, né, de acordo com a faixa etária, eu vou cobrando. Isso é muito legal e ajuda muito no desenvolvimento da sua embaixada. Respondi, Wellington? Era isso? Isso, era isso mesmo. Só aproveitando, conselheiro, você falou a respeito desse cuidado. Há 15 anos atrás, quando estava ali no embaixada, ajudando na embaixada aqui na região do DF, durante o trabalho nos postos, né? Um embaixador que era de outra denominação, no manual antigo, chegou na atividade Doutrinas Batistas. E aí ele empolgado, foi preparando, foi para casa preparar. Aí na reunião seguinte chegou os pais, chegaram, né? Os pais de outra denominação falando, meu filho não vai mais participar da embaixada. Se vocês querem doutrinar ele numa denominação diferente da nossa, então esse cuidado que o conselheiro Alex falou é muito importante, até para a conversa com os meninos, com os pais, para que essas situações, entre aspas, inesperadas, mas devem ser esperadas sim, não possam acontecer. Exatamente. Eu não sei, em Brasília, mas aqui no Rio, nós hoje temos embaixadas em Assembleia de Deus. Acampa com a gente, né, Wellington? Na segunda semana. E são bênção. Meninos incríveis. Então, assim, ter esse carinho, esse respeito, deve fazer parte da nossa vida, né, irmãos? Não é só em trabalho nos postos, né? Aqui É, tem na Batista Independente. olha isso. Pois é. Então, assim, nós precisamos ter esse cuidado. Então, toda vez que vamos colocar um menino para falar à embaixada, ter essa atenção de, cara, o que que você vai falar? Vem cá. É, por razões óbvias, não vou citar o menino e nem exatamente o tema, mas um embaixador de Goiás, em um acampamento goiano, há um tempo atrás, foi pregar, o conselheiro não verificou, e quando o menino, na igreja, o menino foi pregar, foi falar sobre o homossexualismo, mas falou daquela maneira rasgada, irmãos. Rasgado. Os conselheiros não sabiam o que fazer, o garoto com o microfone. Ele não estava falando nada de errado do ponto de vista bíblico, espiritual, mas a maneira como ele falou, se aquele culto está sendo transmitido ao vivo, alguns problemas até legais poderiam ter ocorrido. Então, é muito importante estar atento a isso. Vamos lá, os postos da Organização Embaixadores do Rei em ordem. Irmãos, no passado, nós tínhamos mais postos. Daqui a pouco eu vou mostrar essa grade, né? Hoje, a organização tem 4 postos: embaixador escudeiro, embaixador arauto, embaixador sênior e embaixador emérito. Cada posto tem um emblema. E para quem não veio da organização, agora eu vou te fazer o seguinte exercício. Olha como tudo está linkado. Imagine que isso daqui é um quebra-cabeça e você vai montando um quebra-cabeça. Então, a base, a primeira peça que você montaria aqui, ó, olha aqui para o laser, você vai começar pelo escudo. Primeiro posto, escudeiro. Depois eu colocaria a faixa com a letra R, né? O segundo posto de arauto, ele é representado por uma faixa. Depois eu colocaria a coroa, que é o terceiro posto. E por fim, o ramo de louro. Então tudo está linkado. Até o conteúdo dentro de cada manual tem a ver, alguns temas, inclusive, vão dar continuidade ou vão se aprofundar ainda mais. Então, esses são os emblemas dos 4 postos da organização. Avançando aqui, né? O novo Programa Nacional de Postos da Organização Embaixadores do Rei. Vamos lá. Por que que houve essa mudança?
Num fórum de conselheiros, alguns anos atrás, verificou-se que muitos embaixadores não conseguiam chegar e concluir todos os postos. Então, foi votado e aprovado que deveria ser refeito um novo sistema de postos, diminuindo, compactando o seu conteúdo, para que os meninos concluíssem o sistema de postos. E aqui eu ampli... Deixa eu só voltar aqui, perdão, voltar. Ó, essa tabelinha aqui, deixa eu botar o laser de novo, que ele saiu. Essa tabelinha aqui, que né, tá difícil para vocês lerem, é isso daqui. Como é que era a antiga grade de sistema de posto? Manual do candidato, né, que não era um posto. Manual do embaixador arauto, o posto era arauto. Manual do embaixador escudeiro, posto escudeiro. Manual do cavaleiro, embaixador cavaleiro. Embaixador master, né, manual do embaixador master, posto master. Sênior, embaixador sênior. Emérito, embaixador emérito. No antigo sistema de posto, o menino era de forma prévia. Então, quando eu passava do pro manual de arauto, eu já estava no manual de arauto. Agora é de forma tardia, é quando eu concluo aquele posto. Por isso eu vou concluir as 10 tarefas, eu agora atingi esse posto. Então, a nossa organização hoje, ela tem 4 postos, né? Ela tem os 4 manuais, 4 capas dos 4 manuais da organização. Irmãos, não existe desculpa hoje para que não seja feito trabalho nos postos. Eu já desde 2022, como eu disse, né, comecei a introduzir as reuniões virtuais na minha embaixada e trabalho nos postos dessa forma. Recentemente, eu gravei todos os vídeos do Manual de Escudeiro, já estamos avançando no Manual de Arauto e vamos fazer com todos os manuais. Aulas onde o conselheiro pode mandar para o embaixador via WhatsApp. Cara, mas os meus meninos não têm acesso à internet, mas você tem a TV em casa. Ou se na sua igreja não tiver, você pode levar, passar, né, na sua reunião. Eu sou sozinho, tá? Enquanto de repente você está preparando um lanche, preparando alguma coisa, você pode colocar os meninos assistindo a vários vídeos. E não é só o meu material que está lá, não. Na internet você tem vídeos de outros conselheiros que também produziram material. Mas o mais importante é que você se adeque à sua realidade. Se a sua igreja tem um pouco mais de estrutura, utilize dessa estrutura. Se a sua igreja tem menos estrutura, talvez você precise ter um pouco mais de criatividade. Mas, irmãos, eu já utilizei garrafa PET e bola de meia, não é brincadeira. Eu botava ali as cores, as respostas, torta na cara, coisas baratas para ensinar os meus embaixadores. Hoje a tecnologia ajuda muito, né? Há possibilidade da gente fazer de outras formas, mas se você tem, utilize mão desses recursos. Bem,